Chegou para mim aqui um vídeo com uma mensagem muito interessante, que faz todo sentido. A pergunta é, como é que você está hoje? Você está bem hoje? Está feliz? Está triste? Está se sentindo um vencedor, vitorioso? Ou você está se sentindo um fracassado, frustrado com as situações da vida? Como é que nós estamos hoje? Diante disso, alguém com certeza vai dizer, depende. Mas depende exatamente do quê? Depende do momento, depende das circunstâncias, depende do contexto, depende do que está acontecendo, depende de como que está a empresa, como está o trabalho, depende de como que está a família, como está a relação conjugal, depende de muitas coisas. Esse é um dos grandes desafios que nós temos, entender que nós somos vitoriosos em Cristo, independente daquilo que nós estamos vivendo. Mas eu sei que você já ouviu isso. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso de modo prático, dá exemplos práticos de como que deveria ser nosso sentimento com relação a essa ideia de vitória ou fracasso, sucesso ou insucesso? A Bíblia dá exemplos claros disso. Salomão, por exemplo, ele venceu na vida, ele tinha tudo. Mas o seu sentimento no final foi um sentimento de fracasso, de insucesso. Ele não se sentiu preenchido. E se você pensar em Jó, no momento em que ele perde tudo, mesmo assim ele mantém a sua fidelidade a Deus. Se você pensar, por exemplo, em Davi, mesmo sendo rei, ele foi infiel. E se você pensar em José, quando era escravo no Egito, ele foi fiel. Se nós pensarmos, por exemplo, nos filhos de Eli, eles foram infiéis, mesmo estando rodeados de sacerdotes. E se você pensar em Daniel, ele foi fiel, mesmo estando rodeado de más influências. E o que dizer de Adão, que estava no paraíso e foi infiel, e Jesus, que estava em um deserto e manteve a fidelidade? A viúva de Sarepta, por exemplo, que tinha quase nada, entregou tudo que ela tinha. E a mulher de Ló tinha tudo, foi salva, olhou para trás, sentindo ausências. O que claramente nós precisamos compreender é que obedecer a Deus é uma decisão pessoal e não depende das circunstâncias que você está vivendo. Se o nosso relacionamento com Deus depende do contexto que nós estamos inseridos, então nós não somos servos de Deus. Nós somos servos do contexto que nós estamos vivendo. De uma certa forma, nós não fomos livres, nós continuamos escravos da realidade que esse mundo nos impõe. Um dia mal nos deixa mal, um dia bom nos deixa felizes. E assim nós vamos seguindo a nossa vida. Estamos reféns do contexto e das circunstâncias. E nós não podemos equiparar a Deus no nível de uma circunstância. Isso aqui é passageiro e Deus é eterno.